castelo forte é o nosso Deus. Irmãos, eu quero estar falando sobre Mateus capítulo 5. E nós temos falado aqui sobre bem-aventuranças. Bem-aventuranças. Eu já caminhei com os irmãos do verso 1 até o verso 9. Já falei sobre do verso 1 ao verso 9. E hoje eu quero estar falando sobre o verso 10. A gente está assim, esmiuçando detalhadamente sobre as bem-aventuranças. E eu quero estar falando então sobre o verso de número 10. Eu vou pedir que a igreja então leia comigo o verso de número 10, apenas o 10, que é o nosso foco aqui nesta noite. Leiamos. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Então, bem-aventurado os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Então, irmãos, hoje o tema do nosso estudo, perseguidos por causa do amor a Cristo. Antes de dar o estudo, aí Henrique, chegou a hora. Eu quero recomendar 3 livros. 3 livros. Primeiro livro, irmão André, tem esse livro aqui chamado Contrabandista de Deus. Esse livro aqui é antigo, antiguíssimo. Eu era menino, esse livro já estava escrito, e a gente já ouvia falar sobre o irmão André. Esse irmão André é o líder da missão Portas Abertas. Certamente você já deve ter ouvido. No ano passado a gente recebeu aqui um casal da missão Portas Abertas, e ele conta um pouco da sua história, de missionário levando Bíblia para países da Cortina de Ferro. Cortina de Ferro é o nome que é dado para países onde há uma influência do pensamento comunista, ateísta. E naquele tempo a Bíblia, a palavra de Deus não poderia chegar àquela nação, àquelas nações, o bloco socialista. E o irmão André, ele saía ali da Europa com um fusquinha, e ele guardava as Bíblias e chegava nas fronteiras. Eles faziam vistoria no carro dele e não achavam as Bíblias de jeito nenhum. Parece que Deus cegava os olhos dos soldados e ele conseguia levar o intento de permitir com que a palavra do Senhor fosse compartilhada também ali naquele país. Esse livro também faz parte da minha juventude, Torturado por Amor à Fé, ou Torturado por Sua Fé. Ele tinha um outro nome, era Torturado por Amor a Cristo. Então eles mudaram o nome, agora Torturado por Sua Fé. Esse livro aqui é do Harlan Popov. Um livro que quem gosta de missões, quem gosta de saber o que acontece, ou o que acontecia, mas o que acontece ainda com missionários que estão em países de influência comunista, países de influência islâmica, esses livros eles são recomendados. Você lê onde a palavra de Deus não é fácil de entrar, onde a palavra de Deus tem uma resistência, porque esses países, na verdade, eles entendem que, primeiro, que Deus não existe, não existe, que o homem deve fazer tudo pelo seu próprio esforço, pelo seu próprio trabalho, e Deus é posto de fora. Então, onde tem a influência desses pensamentos, Deus é posto de fora. E também, um terceiro livro, eu não li esse livro, mas é um livro que fala Cristãos Secretos, do irmão André, do mesmo que escreveu esse primeiro aqui, Contrabandista de Deus. Ele tem esse livro que fala sobre o trabalho de missionários em locais onde há uma perseguição absurda sobre pessoas que têm a mesma fé que você. Hoje a gente está aqui com a igreja, com a porta aberta. Em alguns lugares do mundo isso não é permitido, Alguns lugares do mundo, ser cristão é confrontar o Estado, o governo. Exatamente por conta disso é que nós temos que dar graça a Deus, porque nós estamos com as portas abertas e as pessoas podem vir e ouvir a palavra do Senhor e serem edificadas. As pessoas têm acesso às Escrituras.
todo mundo deve ter pelo menos umas 4, 5 Bíblias em casa. Eu tenho umas 10, 12. E às vezes tem lugar que não tem nenhuma Bíblia, né? E às vezes a gente deixa a nossa Bíblia jogada, né? Mas Deus levanta pessoas para levar a Bíblia para esses lugares onde a palavra de Deus não é conhecida. E a Bíblia nos ensina o seguinte, que se Jesus só vai voltar que depois que o Evangelho for pregado como testemunha a todas as nações. Se Jesus não voltou, gente, é porque tem lugar ainda que precisa o quê? Ouvir. Né? E como converterão se não houver quem pregue? Né? Como ouvirão se não forem enviados? Deus precisa enviar pessoas. Né? Por isso que eu não me canso. Nós temos que pregar. É pelo Instagram, é pelo Facebook, é pelas mídias sociais, é indo, nós temos que pregar, a gente não pode parar. Quanto mais lentos nós formos, né, mais será demorada a volta de Jesus. Então não adianta reclamar depois, não. Ah, Jesus, o Senhor não volta. Não volta porque o povo não prega, né? O povo não tem levado a sério a missão que Deus deu. Não foi para o governo federal, não foi para o Estado, a missão que ele deu foi para a igreja. E quem é a igreja? Você e eu. Então nós é que temos que pregar. Você e eu que somos chamados a pregar a palavra do Senhor. Então são 3 livros aí, dica para você poder aprimorar sua biblioteca, você que tem interesse sobre missões e de alguma forma assim, ser instrumentos de Deus para que a palavra do Senhor chegue em outros corações. Então, hoje o nosso tema é esse: bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Quero lembrar o que nós já vimos aqui, a receita da felicidade de Jesus, está aqui em Mateus capítulo 5. Mateus 5, palavra bem-aventurado, feliz aquele que. Então, é uma mensagem para quem quer ser ou ter a verdadeira felicidade, que não depende da conta bancária, não depende do carro novo, não depende da casa nova, depende exclusivamente se você tem Cristo na sua vida e o quanto a mensagem de Cristo é relevante e ela é poderosa para tornar você uma nova criatura e você experimentar exatamente isso que a Bíblia vai nos apresentar aqui. Tá? E nós vimos então que Jesus começa falando sobre humildade, os que choram, os mansos, os que têm fome e sede de justiça, e os misericordiosos. Jesus começa falando desses 4 níveis, e eu já disse aqui, é como se fosse subindo degraus. E quando chega na bem-aventurança, quando ele fala, bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Então ele começa com esses 4, quando chega nesse limpo de coração, santidade, pureza, vão desfrutar da comunhão com o Senhor. Consequentemente, eles vão agora chegar num patamar, numa percepção, e agora vão esses degraus em direção a Deus. Agora chegou nesse patamar, agora a direção é em relação aos homens, porque ele fala aqui que após bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Então, a partir do instante que eu tenho contato com Deus, que eu tenho comunhão com Deus, que eu sei quem é Deus, eu não vou promover guerra. Eu vou ser instrumento de paz, porque Jesus é o príncipe da paz, habitando em minha vida, vai me trazer paz. Agora, o que eu tenho em Cristo vai incomodar a vida de outras pessoas. Quem é um bem-aventurado porque tem essa humildade e tem essa convicção de que faz parte do reino de Deus, quem chora e recebe consolo de Deus, quem é manso e tem a convicção de que vai herdar a terra, a salvação, quem é misericordioso e manifesta misericórdia sobre as pessoas, quem é limpo de coração e desfruta de uma paz que excede todo entendimento. Gente, é luz incomodando quem? As trevas. É luz incomodando as trevas. E não é porque agora fulano e tal é cristão.
Só o fato de você ser cristão, convertido de Jesus, você vai incomodar as trevas. Porque você é luz. Jesus não nos ensina em Mateus: vós sois sal da terra, vós sois luz do mundo. Então, só o fato de você ser luz, você vai num ambiente que só tem trevas, só tem gente não convertida, gente que não tem compromisso com Deus. Só o fato de você ser luz, você não precisa falar assim: eu sou crente. Não precisa disso, não. Eu tinha uma grande preocupação, um grande erro que eu praticava antes, era quando eu estava num grupo que as pessoas não me conheciam, a primeira coisa que eu falava era: sou crente. Sabe por que eu falava isso? Porque eu ficava com vergonha quando as pessoas ficavam falando palavrão, contando piada. Aí, por causa disso, eu falava: sou crente, como se eu tivesse com isso construído um grande o quê? Um grande escudo. Então não brinca. Gente, me perdoe, que burrice a gente faz. A gente não precisa falar assim: eu sou crente. Não. Comece a ser honesto, falar verdade, não se envolver com coisa errada, que as pessoas vão ver que tem uma diferença. Muitas vezes eu estou em algum lugar, estou quieto lá no meu canto, aí a pessoa puxa a conversa: nossa, você parece pastor? Não tive que falar que era pastor. Eu não dei nenhum recado. Está escrito aqui pastor? Não. O jeito de falar, o jeito de ser, o jeito de tratar as pessoas. Você não precisa falar. Então, nós que temos a luz de Cristo em nós, a gente não precisa fazer um alarde: gente, eu sou a luz, viu? Não precisa disso, não. É só simplesmente você mostrar que você tem os valores da palavra de Deus na sua vida, que você tem o Espírito Santo, e automaticamente alguma coisa vai acontecer, a pessoa vai perceber o seu jeito de falar, né? Você se lembra que Pedro foi acusado de ser um seguidor de Jesus, e a fala que ele teve que ouvir foi: o teu modo de falar é semelhante de quem? Pedro estava precisando ser tratado, mas o jeito de Pedro falar era parecido com o que Jesus falava. Então Pedro já estava impactado. Modelo era Cristo. Pedro precisava ser tratado. O jeito de falar. Pedro era um seguidor de Cristo. Então, gente, o fato de nós termos uma vida na palavra já causa um auê no inferno, no mundo e onde a gente está. Indo para o nosso estudo. Esse livro aqui, como eu disse, ele teve um impacto tremendo na minha juventude. Torturado por amor a Cristo, depois mudaram aqui: torturado por sua fé. Fala da perseguição sofrida por cristãos no período da Guerra Fria, que moravam em países comunistas que faziam parte da cortina de ferro. Então, o livro fala sobre isso, né? Conta a história de Richard Rembrandt, que foi preso na Romênia em 1945. Teve preso durante 14 anos e, nesse tempo, foi forçado a confessar que pertencia a uma rede de espionagem. O que esse Richard estava fazendo? Pregando a palavra, falando do amor de Deus, da morte de Cristo, da ressurreição de Jesus, da obra do Espírito Santo. E, de repente, o que acontece? Ele é preso por 14 anos. Foi assaltado, torturado, obrigado a ingerir drogas, resistiu até o fim àquelas celas congeladas. A Rússia é frio demais. Ficou 2 anos na cela da morte, aquele lugar separado para quem estava condenado à morte. Ninguém saía vivo dali, mas o Senhor foi gracioso. Naquele contexto, por conta da oposição ao cristianismo, o regime da Rússia, além dessas atrocidades, penduravam os cristãos em cordas, de ponta cabeça ou de cabeça para baixo,
A igreja tinha que se reunir em subterrâneos. Richard ficou 25 anos preso e foi solto em 1964, o ano que eu nasci. E foi considerado o mártir, o Paulo da cortina de ferro. Porque você sabe que o apóstolo Paulo, ele foi preso, foi condenado, ele a princípio estava numa casa albergada. O que ele é um preso albergado? Aquele preso que ele trabalha durante o dia e à noite ele tem aquele domicílio que ele tem que estar ali. Paulo estava assim, durante um tempo, em uma casa alugada, e ele foi condenado a ficar nessas condições. E depois que a sentença final veio sobre Paulo, do Império Romano, Paulo foi levado para uma prisão de pedra, úmida, gelada, fria. E muita gente que entrava ali, de fato, não saía, por conta das doenças, a friagem. E Paulo é esse, irmãos, que é levado a essa condição. E aí Paulo tem a morte como um mártir, sim, um mártir do Evangelho. Nesse caso, citando esse Richard Rembrandt, ele é um mártir do contexto contemporâneo, pelo fato de ter vivido aquilo que ele viveu e passado por esses momentos difíceis. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça. Bem-aventurança tem a ver com o fato de eu ser feliz por um motivo correto. Bem-aventurado significa aquele que é feliz. Então eu tenho que ser feliz por um motivo correto. E nós já aprendemos aqui que o motivo correto de nós sermos bem-aventurados, somos felizes porque Cristo habita em nossa vida. Somos bem-aventurados porque Cristo adentrou a nossa história, mudou a nossa mente, mudou o nosso coração e, consequentemente, mudou o nosso endereço final. E o nosso endereço final, ao invés de ser inferno, agora é o quê? É céu. Isso é ser bem-aventurado. Então, bem-aventurado, essas bem-aventuranças têm a ver com os motivos corretos de nós sermos bem-aventurados. E, nesse caso, bem-aventurados por causa da justiça. O que é justiça? Justiça é retidão, justiça é santidade, justiça tem a ver com aquilo que é correto, com aquilo que é certo, com aquilo que é justo. E nesse caso, ser bem-aventurado por causa da justiça não é por causa da nossa justiça, é ser bem-aventurado por causa da justiça de Deus aplicada em Jesus. É ser bem-aventurado porque eu creio que Deus mandou Jesus, e Jesus ali na cruz morreu pelos nossos pecados, e o seu sacrifício satisfez a justiça de Deus, a ponto de o Pai dizer para ele, lá no Jordão: este é o meu filho amado em quem me comprazo. E o próprio Jesus dizer na cruz, em João capítulo de número 19, verso 28, Pai, está pago, está consumado. Jesus está dizendo para o Pai: Pai, aquilo que precisava ser feito, para que homens e mulheres pudessem ser salvos, está pago. Nada mais precisa ser feito. Você pode conferir lá. João capítulo de número 19, verso 28, diz assim: e tendo sede, disse, tetelestai. Significa, está pago. Então, quando Jesus morre na cruz, ele satisfaz a justiça de Deus. Então, para que eu seja salvo, eu preciso agora tão somente crer em Cristo, ter a minha fé, a minha vida depositada em Cristo, e essa fé depositada em Cristo significa que eu creio no que o que Ele fez foi algo que eu não consigo fazer, que você não consegue fazer. Então Deus trouxe salvação a mim por meio de Jesus. A justiça de Deus foi aplicada em Cristo, para que eu seja salvo. Por isso que a Bíblia fala que não há nenhum outro mediador entre Deus e os homens, senão somente Jesus Cristo justo. Quer ser salvo? Jesus. Ah, Beltrano, fulano, santa, Jesus. Religião, denominação, Jesus. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim.
Então, essa é a justiça de Deus, e não é a nossa. O nosso senso pessoal de certo e errado é contaminado pelo pecado, né? É contaminado. Mas o senso de certo e errado por Jesus é correto, porque Ele é santo. Então, existem vários motivos pelos quais muitas pessoas, e até algumas que se dizem crentes, podem estar dizendo assim: eu estou sendo perseguido. Mas será que você está sendo perseguido pelos motivos corretos? Porque aqui está dizendo que é bem-aventurado quem é perseguido por causa da justiça. Justiça de quem? A sua? Justiça de Deus aplicada em Cristo. Então, essa bem-aventurança aqui, às vezes é muito mal entendida, né? É muito mal entendida, porque às vezes alguém pode pensar assim: nossa, fulano de tal me olhou de olho torto, nossa, como eu estou sendo perseguido. Como? Porque alguém olhou você de olho torto, você está se sentindo perseguido? Será que não é o seu jeito? Será que não é uma impressão sua? Então, há os motivos corretos pelos quais esse texto vai se aplicar aos bem-aventurados por causa da justiça. E aí eu quero citar alguns motivos errados. Vou falar primeiro dos errados, depois eu falo do certo. Fazendo um Ctrl-C, Ctrl-V de uma bem-aventurança errada, tá? Bem-aventurados perseguidos por causa de atitudes dignas de objeção. O que é uma atitude digna de objeção? Pai falar para o filho: filho, não faça isso, porque se você fizer isso, você vai dar com os burros na água. Aí o filho vai lá e faz tudo aquilo que o pai falou, mas de forma contrária. Aí o filho depois chega para o pai e fala assim: pai, eu estou sendo perseguido. Resta saber se o motivo pelo qual ele está sendo perseguido é por conta daquilo que ele fez de correto, que agrada a Deus e honra o pai, ou se ele está sendo perseguido porque ele está desonrando a Deus, desonrando o pai e, consequentemente, se expondo a uma situação vexatória, de erro, de pecado. Alguns podem dizer: bem-aventurados os que estão encontrando dificuldades na vida cristã por serem indivíduos difíceis. Gente, tem gente que é difícil. Tem gente que é difícil, que não se relaciona, que não é sociável, que não conversa com ninguém, e aí depois as pessoas às vezes dão uma afastada, aí eles vão fazer: nossa, a igreja toda me persegue. Opa! Aí a pergunta é: você está sofrendo por amor a Cristo ou porque o seu temperamento é difícil? Se o seu temperamento é difícil, não é por amor a Cristo que você está sendo bem-aventurado. Você está sofrendo, tem um nível de sofrimento, sabe por quê? Porque você é uma pessoa difícil. E, gente, tem gente difícil. Tem gente muito difícil no nosso meio, na família, na igreja, na escola, no trabalho. Estou sendo perseguido. Opa, por quê? Às vezes é você que é uma pessoa difícil. E gente difícil, a tendência é todo mundo o quê? Eu não quero ter contato com aquela pessoa não, porque ela é muito difícil. Aí sobra meia dúzia, 3, 4 lá que vão lidar com ela, que são mais adaptáveis, né? Ninguém gosta de mim. A pessoa é difícil. É difícil. Tem gente difícil, gente. E não pense que, porque eu sou crente, eu não sou pessoa. Tem gente crente difícil. Tem muito crente difícil. Muito crente difícil. Ninguém gosta de mim, estão me perseguindo. Aí quem tem que mudar é você em relação a padrões da fé, vida cristã, princípio de Deus, ser mais amoroso, mais sociável, mais cordial, e assim talvez melhore isso, né? Terceira bem-aventurança, as avessas, tá? Alguém que pode dizer: bem-aventurados que estão sendo perseguidos como crentes
por faltar sabedoria, por serem tolos na maneira de testemunhar. Tá? Tem gente que não tem sabedoria. Não tem sabedoria. Não tem sabedoria, às vezes quer que o mundo olhe para eles de uma forma que ele quer ser aceito pelo mundo daquela forma, mas lhe falta sabedoria. Lhe falta sabedoria. Gente, nós temos que saber o seguinte. Eu vou dar um exemplo. Eu acho eu posso até ser criticado por isso. Nós hoje temos algumas pessoas que são líderes no governo federal, nós temos pessoas que são líderes no governo estadual, líderes nas câmaras, e eles têm uma origem cristã. E eles querem estar nesses lugares com um discurso como se estivesse onde? Dentro da igreja. E que a pessoa que está lá fora, que não conhece a palavra, tem o entendimento que ele tem e um linguajar e um evangeliquez que a gente tem onde? Dentro da igreja. Eu acho isso uma falta de sabedoria, principalmente para quem tem um cargo público. Quem tem um cargo público não foi chamado para representar os crentes, foi eleito para, de alguma forma, ver o que é melhor para a cidade, para o Estado e para a nação, seja cristão ou não. E muitas pessoas, às vezes, levam para esses espaços um linguajar e um jeito de ser e de pensar que, na verdade, está muito atrelado a um grupo social chamado Igreja Evangélica. Aí falta o quê? Sabedoria. Eu estou sendo perseguido. Falta sabedoria. Falta sabedoria. Quarto, bem-aventurados os perseguidos porque são fanáticos. Tem gente que às vezes não consegue dosar a expressão da fé de um bom testemunho do fanatismo. Às vezes isso é um grande problema, né? Vou acelerar. Bem-aventurados os perseguidos por serem excessivamente zelosos. Também tem isso. Excessivamente. Tem um zelo que beira mais ao farisaísmo, né? Bem-aventurados os perseguidos por estarem fazendo algo errado, né? Gente que assim pensa. Ou bem-aventurados os perseguidos por defenderem alguma causa ou a sua própria causa, né? Ou bem-aventurados os perseguidos por serem pessoas que se acham importantes e pouco abnegadas. Várias distorções, e aí as pessoas começam a persegui-los ou a rejeitá-los, aí o indivíduo fala assim: nossa, eu estou sendo perseguido. A grande pergunta que a gente tem que fazer é: você está sendo perseguido por causa de Cristo, por causa da justiça de Cristo, ou porque o seu jeito de ser, de pensar e de agir não reflete nada daquilo que Cristo é e ensina, e consequentemente as pessoas estão o quê? Se afastando de você. Todas essas 8 questões que eu citei aqui não fazem parte do que Jesus está ensinando sobre justiça. Nenhuma delas revela que você pode estar sendo perseguido porque se parece com Jesus. Porque quem se parece com Jesus não vai ter algumas dessas características que eu citei aqui. Nenhuma delas revela que você pode estar sendo perseguido porque se parece com Jesus. A verdadeira bem-aventurança nunca se tornará uma realidade na vida de pessoas se pensam dessa forma. Porque o bem-aventurado, ele se parece com Jesus, ele vai ter a humildade de Jesus, ele vai ter esse quebrantamento, ou esse choro, como Jesus também chorou quando Lázaro morreu pela dor, pelo que o pecado trouxe para a raça humana. Um bem-aventurado é manso como Jesus era. Um bem-aventurado tem fome e sede de justiça como Jesus tinha. Um bem-aventurado é misericordioso como Jesus era. Um bem-aventurado é limpo de coração como Jesus também era.
E aí é um pacificador, porque o próprio Jesus, ele fala: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vou lá dou como o mundo a dá. Tem que ter essas características. Então, se alguém diz: eu estou sendo perseguido, e não tem nada disso, não é por causa da justiça de Deus que você está sendo perseguido. É qualquer coisa, menos a justiça de Deus. E aí, se a gente pudesse aplicar de alguma forma mais clara essas questões, né, algumas questões, né, que nós podemos identificar. Vocês se lembram de alguém que havia chutado uma santa algum tempo atrás? Aí depois: nossa, estão perseguindo a igreja. Gente, isso é coisa que se faça? Isso não é coisa que se faça. Teve um tempo que tinha gente carregando dólar dentro da Bíblia e levando dólar para os Estados Unidos. E foi pego. A Polícia Federal pegou. Isso é coisa que se faça? Uma grande igreja em São Paulo. Estão perseguindo. Isso, Jesus faria isso? Então, percebam que às vezes aí alguém: nossa, estão perseguindo a igreja. Tem pessoas que estão fazendo coisas erradas e não são por esses motivos os quais podem dizer: estamos sendo perseguidos. Gente, e assim temos tantas e outras questões acontecendo. E aí, pessoas que se dizem ser perseguidas, mas não são por conta das virtudes das bem-aventuranças, por qualquer outra coisa, menos por isso. Alguém, por favor, aqui da igreja, abra para mim 2 Timóteo capítulo 3:12. 2 Timóteo 3:12. E leia para mim, por favor. Você que está em casa, depois eu vou ler aqui. 2 Timóteo 3:12. Deixa eu ver se é isso mesmo. Isso mesmo. Se alguém puder, pode ler aqui, depois eu leio também aqui. Paulo está dizendo: todos quantos quiserem viver o quê? Piedosamente. É a piedade. O que significa a palavra piedade? Piedade significa pio, santo. Então, quem que quiser viver uma vida santa, vai sofrer oposição. Quem quiser viver piedosamente, vai sofrer perseguição. É isso que Jesus está ensinando lá, aquelas pessoas que vinham da Galileia, de Decápolis, de Jerusalém, da Judéia, como diz o verso 25 do capítulo 4 de Mateus, e que ele está ensinando sobre as bem-aventuranças, falando sobre humildade, falando sobre os que choram, os mansos, os que têm fome e sede, misericordiosos, os limpos de coração, os pacificadores, né? E agora ele está falando: os que são perseguidos por causa da piedade deles. E piedade é o quê? Vida santa, vida correta. Hoje é muito comum falar-se acerca do bullying entre jovens, né, e adolescentes. Então, apenas para que os irmãos entendam, eu já fui tanto do Conselho Tutelar e atuando como psicólogo, para que você entenda. O bullying é até a faixa etária dos 18 anos, até a adolescência. De 18 anos para cima já é assédio moral. Então, por exemplo, se uma criança, adolescente, passa por alguma situação de bullying, né, no bullying tem as seguintes questões. Tem a vítima, tem o agressor e tem a plateia. Vamos supor em uma escola, uma menina crente que está ali no meio das amigas, e as amigas começam a falar com ela: você já teve namorado? Nunca tive namorado. E todas as meninas tiveram seu namoradinho. Então você é BV. BV significa boca virgem.
Aí fala para todos os meninos da escola, fulano e tal é isso, fulano e tal é isso, e começam a fazer chacota. Tem um grupo de pessoas que estão assistindo e todo mundo cruzando os braços. E aquela menina que deu aquela declaração que não tinha namorado, era uma menina crente, que os pais orientaram, não é o momento, não é a hora, você vai ter o seu tempo. Ela está sofrendo por obediência aos pais? Tá. Ela está sofrendo por conta da honra aos pais? Tá. Ela está sofrendo por causa do testemunho dela? Tá. Isso é um nível de perseguição? É. Ela está sofrendo pelos valores que ela recebeu de quem? Da família. As orientações. E às vezes os princípios dela. Não, aqui não é a hora. Mas aí as outras meninas começam a fazer chacota, a fazer escárnio, e dizendo que ela tem que fazer tudo, e ela está sofrendo pressão, perseguição. E, gente, é o que mais tem hoje. Quando os meninos saem daqui da igreja, eles são expostos a isso e a um monte de outras questões de valores, de ética, que são completamente contrários daquilo que nós recebemos na palavra de Deus, e são pressionados, e são perseguidos por não fazerem aquilo que o mundo faz. É um nível de perseguição, porque às vezes a gente acha, nossa, eu tenho então que ir lá para a África, e lá na África que eu... Gente, a gente está sendo perseguido por causa da nossa fé aqui. Os homens casados, bem casados, quando se expõem a um tipo de uma conversa com homens que não são fiéis às esposas, esses homens casados são ridicularizados, zombados. As irmãs expostas ao nível vexatório. Você é fiel ao seu marido? Gente, é perseguição. É oposição à luz da palavra que já chegou na nossa vida e que a gente já discerne o que é certo, o que é errado, o que é de Deus e o que não é. É um nível de perseguição. Aí vem Paulo e diz: todos quantos querem viver piedosamente serão o quê? Perseguidos. E Jesus está falando: bem-aventurado os perseguidos. E aí, quando Jesus traz essa instrução para nós, irmãos, ele está falando, olha só, você vai ser perseguido, mas isso não deve ser visto como tristeza, mas isso deve ser visto como algo positivo, porque você entendeu a mensagem do reino de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Sério. A história da igreja cristã, ela é marcada não por um romantismo. Nossa, que glamour, que legal, que bonito. A história da igreja cristã é marcada, irmãos, por lágrimas, por sofrimento. E as perseguições remontam ao primeiro século. Se você abrir a sua Bíblia lá em Atos capítulo 8, verso de número 1, Atos 8, verso 1. Eu sempre falo que há uma diferença absurda entre Atos 1:8 e Atos 8:1. Em Atos 1:8, o Senhor está mostrando ali que era necessário que eles permanecessem em Jerusalém para que do alto fossem revestidos de poder. Quando ele diz: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, sereis minhas testemunhas. Ele fala Jerusalém, Judéia, Samaria, até os confins da terra. Eu já disse aqui, quem se lembra? Onde são os confins da terra para nós que estamos no Brasil? Quem lembra? Onde? Mas onde é do outro lado do mundo? O outro lado do mundo é a Indonésia. Se a gente pegar o globo, Brasil vai cair lá na Indonésia, Timor-Leste. E sabe qual a língua que fala o Timor-Leste? Português. Então, confins é sempre onde há uma... Por exemplo, Estados Unidos. Onde é confins para eles? Põe o dedo lá e vê onde é que vai ser exatamente o ponto oposto.
Esse outro ponto oposto será os confins da terra. Aí Jesus está falando, vocês vão receber poder para serem testemunhas. Testemunha é mártir. O que é um mártir? Mártir é alguém que sofre. Eu lembro de uma música da Inconfidência Mineira, né? Está aqui o Renato, que é da Polícia Militar. Tiradentes foi um mártir da Inconfidência Mineira. Então, quer dizer, foi um mártir, ele morreu por uma causa. A palavra testemunha significa mártir. Mártir é o quê? Alguém que testemunha. Ele fala, mas recebereis poder a descer sobre vós o Espírito Santo, sereis minhas testemunhas em Jerusalém, em Judeia, em Samaria, até os confins do mundo. É concomitantemente, não é um primeiro para depois fazer o outro. Não, todos esses 4 espaços precisam ser ocupados pelo Evangelho. Então, a igreja precisa ter o entendimento que Deus nos chamou para fazermos missões, para nós pregarmos a palavra do Senhor. E lá atrás, a ordem foi de ser testemunha em Jerusalém, Judéia, Samaria, até os confins da terra. Aí depois, Atos 8:1, esse texto que eu quero que você leia aqui comigo. Atos 8:1, diz assim, e Saulo consentia na sua morte, falando de Estevão, verso de número 1 ainda, naquele dia levantou-se grande, contra quem? E essa perseguição parou? Por que ela não parou? Porque ainda existem homens e mulheres que declaram em viva voz, Deus Pai mandou Jesus para morrer na cruz pelos nossos pecados, e essa mensagem é anunciada dia após dia. Jesus está entre nós, Jesus ressuscitou, Jesus nos deu o Espírito Santo, Jesus nos deu a sua palavra, nós temos as promessas vindas das Escrituras. Gente, isso é cristianismo. E o cristianismo está encontrando guarida, lugar no coração de todas as pessoas? Não. Tem gente que se opõe ao fato de você ser crente, você abraçar a fé. E lá atrás já acontecia isso. Pega o Romano, considerava a igreja cristã uma seita do judaísmo. À medida que crescia, era perseguida. A primeira investida se deu por Nero, quando mandou incendiar Roma e pôs culpa em quem? Nos cristãos. Em 90 e 95, Domiciano moveu-se contra uma perseguição feroz também contra o cristianismo. Lá no primeiro século, Trajano também fez a mesma coisa, o imperador romano fez a mesma coisa. Então, todas as perseguições são, na verdade, tentativas demoníacas para barrar o crescimento da igreja e o desenvolvimento da vida e da fé cristã na vida das pessoas. Então, quando você vê um texto aqui, bem-aventurado os perseguidos, é porque você está conseguindo mostrar a sua fé, e a sua fé está incomodando as trevas. A sua fé está incomodando o inferno. Quando a sua fé não incomoda nada, é porque talvez já aconteceu aquilo que Jesus vai falar em Mateus 5. Se o sal deixar de ser insípido, para nada presta, senão para ser pisado pelos homens. É por isso, irmãos, eu tento manter a minha empolgação, o meu fervor, a minha devoção, a minha confiança de que vale a pena, ainda que a gente sofra por conta do Evangelho, porque o resultado final é grandioso. Muitas perseguições houveram, e nesse sentido, essas perseguições foram para tentar impedir, barrar e atropelar o plano de Deus. Mas Deus é fiel. E aí a gente vai observar lá em Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8, abre aí comigo. Romanos 8. Romanos 8, quando o apóstolo Paulo vai dizer o seguinte, a partir do verso de número 31. Que diremos, pois, à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Quem tentará o quê? Por que
ele quer acusar, porque quer enfraquecer, porque ele quer acuar, ele quer te colocar numa situação de constrangimento. Aí Paulo vai dizer: quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus, quem morreu, ou antes, quem ressuscitou, o qual está à direita e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Aí Paulo pergunta: será o quê? Tribulação? Eu estou sendo perseguido na escola. Eu vou abandonar a fé porque estou sendo perseguido na escola. Estou sendo perseguido na família. Vou abandonar a Deus porque estou sendo perseguido. A minha família toda é incrédula. Ninguém acredita na palavra de Deus. Eu vou abandonar porque eles não creem, porque eles estão zoando de mim, né? Aí ele fala: ou angústia, estado de espírito, aquela coisa que bate lá no fundo do peito. Aí ele fala: ou perseguição. Será que é isso? Será que é isso que vai nos separar do amor de Deus? Aí ele fala: ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada. Ele fala: por amor de ti somos entregues à morte o dia todo, fomos considerados como ovelhas para o matador. Em todas as coisas, porém, somos mais que vencedores. Então, gente, o que a gente tem que começar a perceber? Somos do Senhor Jesus, somos luz, não somos trevas, e trevas incomodam a luz. Todos quantos querem viver piedosamente é viver parecido com Jesus, serão o quê? Perseguidos. Então, já que é assim, sejamos perseguidos pelos motivos certos e não pelos motivos errados. Pelos motivos certos e não pelos motivos errados. E se nós olharmos algumas histórias, as Escrituras também nos mostram como alguns crentes foram perseguidos. Davi foi perseguido por Saul. Lembra disso? Saul ficou no encalço de Davi por muito tempo, porque Davi era um homem segundo a piedade de Davi, segundo o coração de Deus. Atos 13 fala isso. Elias foi perseguido por Acabe e Jezabel, porque Elias era o perturbador de Israel. 1 Reis capítulo 19 nos fala isso, que Elias confrontou o pecado daquele casal de Acabe e Jezabel. Daniel foi perseguido por que motivo, gente? Vocês se lembram? Não? O que ele fazia 3 vezes ao dia? Alguém estabeleceu um decreto de que ninguém podia fazer oração a nenhum outro Deus, senão ao Deus que era o Deus de Nabucodonosor, o Deus de Belsazar. E Daniel foi lá, janela aberta, comum, todo dia, 3 vezes no dia, ele fazia o quê? O que aconteceu com Daniel? Uma simples devoção doméstica, uma hora tranquila, uma hora de devoção, seu a sós com Deus. Os presidentes e os sátrapas se levantaram contra. Daniel não pestanejou, continuou na sua atitude de retidão, com a sua discrição, e mesmo assim foi perseguido, e perseguido ao ponto de ser lançado à cova dos leões, ser lançado na fornalha acesa, mas o Deus de Daniel estava com ele. Somos perseguidos de forma muito sutis, irmãos, mas a grande questão é mantermos a nossa comunhão com o Senhor. Quem são os perseguidos? Agora sim, os verdadeiros perseguidos. São aqueles que são perseguidos porque sofrem, e sofrem simplesmente porque mantêm padrões divinos na sua vida. Porque o padrão é o quê? É baixo. O padrão divino é baixo. Padrão elevado, santo.
sofrem porque mantêm um padrão de uma justiça não dele, mas uma justiça de quê? Divina. Sofrem, são perseguidos porque mantêm uma pureza, um coração puro, uma mente pura, um coração que agrada o Senhor. Sofrem porque se recusam a se ajustar ao pragmatismo ou ao paganismo, aquilo que é pagão, aquilo que é perverso. Sofrem por causa desses motivos. São os que não se curvam perante os ídolos que os humanos erguem como substitutos de Deus. São os que sofrem por causa de Jesus. E Martyn Lloyd-Jones, o texto que eu estou expondo aqui, parte dele é uma exposição de Martyn Lloyd-Jones, um pastor puritano, que diz assim, que faz a seguinte afirmação: algumas das piores perseguições têm sido experimentadas pelos justos nas mãos da própria igreja. As mãos de pessoas que se dizem evangélicas e religiosas. Frequentemente, essas perseguições enfraquecem crentes, porque vêm de pessoas que têm uma religião meramente nominal. E a gente sabe que muitas vezes isso pode acontecer. Você se lembra de Judas? Quanto tempo que Judas conviveu com Jesus? 3 anos. De onde veio a facada nas costas de Jesus? A traição? De gente que estava perto. Então, irmãos, não nos escandalizemos se porventura em algum momento alguém perto da gente nos trair ou nos expor a uma situação como essas. A perseguição pode vir de fora, mas também pode vir de dentro da própria família, do próprio contexto familiar. O cristianismo formal geralmente é o pior adversário da fé cristã. Aquele cristianismo assim que eu sigo as regras, mas não vivo a essência do cristianismo, ele é terrível. Alguns motivos pelos quais verdadeiros crentes são perseguidos porque são diferentes, e essa diferença é marcada pelo caráter de Cristo. São odiados como os fariseus odiavam a Cristo por causa do seu caráter santo, porque havia em Jesus e no crente algo que leva as pessoas a se sentirem condenadas pelos seus próprios pecados, porque são parecidos com Jesus. O verdadeiro crente não é um homem que tem o louvor dos homens. O verdadeiro crente, ele agrada o coração de Deus. E é nesse sentido, irmãos, que nós temos que estar atentos ao fato de que na nossa geração, tempo que nós vivemos, século 21, ano 2020, há muitos que de forma sutil estão trazendo algum tipo de perseguição contra os cristãos. E nós temos que estar atentos a isso. Essa pandemia, ela foi um gatilho para o surgimento de muitas coisas sutis contra a Igreja de Cristo e contra os cristãos. A pandemia é uma realidade. Mas a gente sabe que muita gente que se opõe a Cristo, se opõe à Igreja, usou de forma escusa para quê? Para oprimir a Igreja, para oprimir os crentes, enfraquecer a Igreja. E, na verdade, esse é o intento que não é o intento de Deus, mas é o intento do diabo, de Satanás, porque a Bíblia nos ensina em João capítulo 10 que ele vem para matar, roubar e destruir. E nós, como ovelhas do rebanho do Senhor, precisamos estar atentos ao fato de que o Senhor quer nos levantar, sim, como uma igreja forte, e que ainda que passe por todo tipo de perseguição, de situação difícil, nós estejamos enfrentando com a ajuda de Deus. Eu quero encerrar com uma última história. Há um personagem na história do cristianismo, um pai da igreja, chamado Policarpo.
Policarpo foi um dos homens que viveu no contexto de 69 a 150 depois de Cristo. 69 a 150. Expunha aquilo que os apóstolos haviam ensinado, aquilo que Cristo havia ensinado, falando da cruz, falando de Cristo, falando da ressurreição, falando da palavra de Deus. Só que a mensagem dele, como sempre, incomodava o Império Romano. E nisso, o procônsul romano mandou levar Policarpo até ele. Policarpo, então, é levado até o procônsul romano. Policarpo, um homem de 85 anos, já velho, já envelhecido, e que, desde a sua mais tenra idade, aprendeu a servir a Deus, a andar com o Senhor e a falar da palavra do Senhor. E o procônsul, incomodado com a mensagem de Policarpo, disse o seguinte: olha, eu tenho sob o meu comando aqueles que podem soltar as bestas feras ou aqueles que podem lançá-lo a uma fornalha de fogo e você ser morto. Mas se você negar a fé que você tem em Cristo, nada disso há de acontecer contigo. Policarpo, então, avaliando essas palavras, disse para o procônsul, a autoridade romana, e disse o seguinte: há 85 anos eu sirvo ao Senhor, e não seria agora o momento de eu negá-lo, eu abandoná-lo. O procônsul insistiu, vejo que é incisivo acerca da sua palavra. Policarpo então disse: olha, faça o que tem que ser feito. Diz: olha, já que vai me queimar, eu estou pronto. Foi perseguido, mas não abriu mão da sua. Policarpo foi incendiado vivo. Chamas. E você sabia que nos dias do Império Romano, principalmente com Nero, a cidade de Roma tomava os cristãos, colocava em postes, e certamente usando algum tipo de betume, algum tipo de combustível, incendiava os crentes, e a luminária da cidade, o que acendia a cidade à noite, não era uma candeia. O que acendia a cidade de Roma à noite era o corpos dos cristãos presos aos postes da cidade. Bem-aventurados os perseguidos, porque verão a Deus. É graça do Senhor não somente crermos nele, mas nós sermos perseguidos por causa do amor ao Senhor Jesus. Então, irmãos, fica esse texto, essa reflexão, e nós temos hoje aqueles cristãos modernos que são perseguidos. Eu tive o lugar mais próximo de uma perseguição intensa que eu tive na vida foi na fronteira da Coreia do Sul com a Coreia do Norte. Eu estive lá em 2007. Eu pisei na fronteira. Do outro lado do rio, chamado Rio Han, era a Coreia do Norte. Você ouve falar da igreja cristã na Coreia do Norte? Não ouve. Você já ouviu falar da igreja cristã, da igreja presbiteriana na Coreia do Sul? As maiores igrejas do mundo. 80 mil membros, 100 mil membros, igrejas, mega igrejas lotadas, igrejas missionárias de louvor, de adoração, grandes corais, negócio tremendo. Agora, por que a igreja não está lá na Coreia do Norte com a mesma liberdade? Por conta da oposição ao cristianismo. E lá, todos quantos abraçaram a fé, e diga-se de passagem que em 1950, 53, teve uma guerra. E a guerra dividiu a Coreia do Sul da Coreia do Norte. E havia cristãos evangelizados pelos missionários americanos que
evangelizaram tanto a parte sul quanto a parte norte. A parte sul, tendo o apoio dos Estados Unidos, prosperou, cresceu, se desenvolveu. A parte norte, tendo o apoio da Rússia, ficou no marasmo. O povo lá só come capim, come mato, não tem prosperidade, tudo é para o Estado. E a igreja não tem voz e não tem vez. E alguns cristãos que ficaram na parte do norte, eles tiveram que viver a fé de maneira oculta, escondida. Por quê? Porque o Estado não permite que seja cristão, persegue, oprime, mata. Aí, gente, fica um desafio para nós, porque hoje nós temos tanta facilidade para vir à igreja, para estar aqui, e muitas pessoas dizem: nossa, que dificuldade. Nós não temos um pingo de oposição em relação a países onde de fato há uma perseguição absurda contra o cristianismo. E aí fica uma lição para nós, que será bem-aventurados os perseguidos, porque deles pertence o reino de Deus. E lá no livro de Apocalipse vai dizer assim: de onde vêm esses que estão de vestiduras brancas? Aí vai dizer: são aqueles que foram alvejados, alvejaram as suas roupas no sangue do Cordeiro. Deus nos ajude, Deus nos abençoe, que esse estudo nos firme mais a nossa fé e a nossa confiança no Senhor. Amém? Senhor Deus, nosso Pai, obrigado por essa noite, o privilégio que temos, ó Deus, de levar a Tua palavra, de compartilhar a fé e ver que o Senhor tem nos chamado a sermos esses homens e mulheres bem-aventurados. E que, a despeito da perseguição ou qualquer oposição, nós não abramos mão daquilo que nós cremos, daquilo que nós aprendemos com a Tua palavra. Firma os nossos passos em Ti, ó Deus, e ajuda-nos a crescer na comunhão com o Senhor, em nome de Jesus. Amém.